Olá, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus neste momento. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo para falar das grandezas, da bondade do nosso Deus. E, e eu quero falar sobre São Mateus capítulo 13. São Mateus capítulo 13, nós temos aqui uma palavra muito importante. Nós temos vários versículos aqui importantes da palavra de Deus. Inclusive, vamos observar quando Jesus explicava a parábola do joio e do trigo, ele disse no verso 37, o que anuncia a boa palavra é o Filho do Homem. No verso 38 ele diz: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Então eu quero que os irmãos tomem ciência aí comigo, que o campo é o mundo, não é a igreja. O campo é o mundo e não a igreja, né? Então nós temos a responsabilidade de zelar pela igreja. Não tem essa história de que o pastor não pode expulsar, o pastor não pode excluir, o pastor não pode desconsiderar. Não, é bíblico que se desconsidere certas pessoas. Em São Mateus capítulo 18, ali ficou bem claro que a igreja que nós devemos excluir. A igreja tem poder para perdoar pecado e para imputar pecado. São João, segundo o Evangelho de São João, capítulo 20, verso 23. A quem nós temos poder para perdoar pecado e para reter pecado também. Então, nós estamos aqui, eu quero fazer menção aqui mais do capítulo 13 de São Mateus, porque aqui tem muitos mistérios maravilhosos aqui no capítulo 13 de São Mateus. Quando Jesus falava da parábola do semeador, ele falou 4 tipos de terra que o semeador saiu a semear. Então a primeira semente caiu em terra de beira de caminho. A segunda caiu em pedregais. A terceira caiu em terra de espinheiro. E a quarta semente caiu em boa terra. Vamos estudar um pouco sobre o 4. Nós vemos que no Velho Testamento tem alguma coisa sobre o 4, tem bastante coisa sobre o número 4, mas o que eu estou mais lembrando agora é o quarto ser que estava dentro da fornalha de fogo, o qual Nabucodonosor disse que ele tinha a aparência dos deuses. Nabucodonosor disse que ele tinha a aparência do filho dos deuses. E aí, aqui na nossa parábola, no nosso texto em questão, mostra 4 tipos de coração, aonde se recebe semente da palavra, com quem eu vou estar falando. Pode ser que o que eu esteja falando caia em 4 tipos de coração: coração de terra de beira de caminho, coração de espinheiro, coração de pedregal e coração bom, terra boa. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam que esses 4 tipos de pessoa têm fundamento dentro da palavra de Deus. No Velho Testamento,
Os primeiros seres humanos, os primeiros tipos de gente colocado na terra, foi lá no capítulo 1, verso 26 de Gênesis, 26 e 27 de Gênesis. Deus fez o homem, macho e fêmea os criou e os abençoou e disse: frutificar, multiplicar, encher a terra. Isso ali não tem nada a ver com o Jardim do Éden, tá bom? Vocês vão ler lá que vocês vão ver que não tem nada a ver com o Jardim do Éden, porque isso foi muito antes de fazer o Jardim do Éden. Isso foi muito antes do diabo pecar. Já o Jardim do Éden e Adão já foi exatamente porque o diabo pecou. Se o diabo não tivesse pecado, Deus não precisava de Adão. Deus já tinha o seu representante aqui, já tinha o seu responsável aqui. Então, esse responsável, não é esse responsável que era Lúcifer. Esse responsável, ele era o representante de Deus aqui. Ele era querubim ungido para proteger. Mas depois Deus se voltou para a terra e veio plantar um jardim no Éden, plantar um jardim no deserto, já com o projeto de fazer Adão, o primeiro Cristo. Adão veio para representar a Deus na terra, porque Deus havia perdido o seu representante com a queda de Satanás. Então, com a queda do ex-Lúcifer, agora ele deve ficar com a raiva danada de eu chamar ele de ex-Lúcifer, né? Ex-anjo de luz. Então, por causa da queda dele, agora vem a necessidade de Deus preparar um novo plano, um projeto de resgate da terra. Um projeto para resgatar a terra, trazer de volta a humanidade, trazer de volta o mundo para Deus. Então, por isso Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Então veio Jesus, realizou esse trabalho maravilhoso. Mas voltando aos assuntos dos seres humanos, da raça humana. Então, o primeiro foi os seres humanos, e depois veio os filhos de Deus, né? Os filhos dos homens, depois os filhos de Deus. Através de Adão e Eva segundo veio os filhos do diabo, que foi Caim, foi o primeiro a nascer. Então, em segundo lugar, foram os filhos do diabo. Em terceiro lugar, veio os filhos de Deus, através de Sete. Então, nós temos aí filhos dos homens, filhos do diabo e filhos de Deus. Os três ali já saíram dali, do livro de Gênesis, as três raças humanas. E Deus ainda colocou um sinal em Caim para que ninguém matasse Caim, porque Deus tinha interesse no cruzamento das raças. Então, e aí o tempo passou, e essa raça dos Caim aí, dos filhos dos homens, e junto com os filhos de Deus, cresceram e povoaram a terra, mas a violência foi tanta, eles foram mal demais. Esses filhos do diabo são muito maldosos, são maldosos terrivelmente, eles fazem coisas horríveis. Então, quando Deus agora vem um tempo determinado, nasceu Jesus para continuar o plano da salvação. Jesus, o segundo Adão, agora vem em espírito vivificante. Jesus, se tivesse mais tempo eu falaria com mais detalhes, mas eu estou um pouco resumindo para os irmãos. Então veio Jesus, e através de Jesus vem agora a igreja, a quarta geração, os espirituais. Então nós temos, na natureza nós temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino espiritual, na natureza. Então nós temos os filhos de Deus, os filhos dos homens, reino mineral, os filhos do diabo,
reino animal. Os filhos de Deus, reino vegetal, animal, vegetal, mineral, animal e vegetal. E o reino espiritual agora os filhos de Deus. E no livro de João, no capítulo 1, verso 13, está lá falando sobre os filhos de Deus, está dizendo, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Assim como Jesus nasceu pela vontade de Deus, pela determinação de Deus, através do Espírito Santo, tem muitos filhos de Deus agora nascendo por aí, viu? Os filhos de Deus nasceram, não são nem descendência, eles estão nascendo por Deus, pela vontade de Deus. E esses que nasceram pela vontade de Deus, nós temos alguns exemplos. Olha bem, Samuel nasceu pela vontade de Deus, tanto que Ana teve que orar bastante para que ele nascesse. José, Abraão, né? Também teve Isaac, Isaac nasceu pela vontade de Deus. Jacó também nasceu pela vontade de Deus. José também nasceu um filho muito pedido, muito buscado de Deus, que Raquel, né? Pediu muito a Deus aquele filho. E então, meus irmãos, nós vemos aí então, filho dos homens, filhos do diabo, filhos de Deus e filhos espiritual. Agora os nascidos de Deus, os nascidos pelo Espírito, agora esses que são enxertados em Cristo, esse que foi enxertado em Cristo, agora nascido de Deus, o novo nascimento que Jesus fala. Jesus falou do novo nascimento. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então é necessário que o homem agora nasça de novo para ter parte, para surgir agora a quarta geração. Nesta quarta geração, nós temos a igreja, o povo espiritual. Está entendendo? Esse é agora a quarta geração. Todo aquele que foi enxertado em Cristo agora faz parte da quarta geração. Não importa se é filho dos homens, se é filho do diabo ou se é filho de Deus. Se foi enxertado em Cristo, né? Enxertado em Cristo, a oliveira verdadeira. Foi enxertado em Cristo agora, a oliveira verdadeira, agora vai dar fruto bom. Antes era o jambuzeiro bravo, mas agora agora nasceu de novo em Cristo. Pelo batismo, nasceu de novo em Cristo, agora se tornou uma nova criatura, agora se tornou um homem espiritual. Antes era um homem carnal, maligno, mas agora é um homem espiritual. Isso é o enxerto em Cristo, e esse enxerto em Cristo te dá o direito da vida eterna, te dá o direito de reinar com Cristo, te dá o direito maravilhoso de herdar todas as coisas. Outra hora falaremos mais, porque o tempo, quero fazer um vídeo curto. Curte, comente, compartilha, Deus te abençoe, faça parte do reino de Deus em nome de Jesus.